Quando Lula é criticado por falar besteiras, há pessoas que são contra, com certeza, pessoas que o apoiam são contra no que se refere a críticas no que Lula fala. A cada discurso dele, ele vai se afundando ainda mais em sua divulgação na política. Só fala besteira, só fala em tom de agressão aos oponentes, aos adversários. Esse último discurso de Lula, em que ele se referiu a militantes irem nas casas de deputados para conversar com esposas, filhos, enfim, incomodá-los, a coisa não ficou boa para o lado dele, não. A coisa não ficou boa para o Lula. Muitos se lembram que deputado, jornalistas, ex-presidente de partido foram presos por falarem aquilo que pensam, por falarem aquilo que acham que determinadas autoridades precisam ouvir. O Lula falou sobre os deputados que têm que ser incomodados por militantes, um número de 50, segundo ele. Eu vou trazer aqui alguns trechos de manifestação de deputados a respeito do que disse Lula, a respeito das besteiras que Lula disse. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, ele se manifestou dessa forma. Que vergonha! Ex-presidente da República, ex-presidiário, ameaçando os parlamentares e ameaçando o coração da democracia. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Ir lá na casa dos deputados e incomodar as esposas, os filhos. O problema é que ele não tem cara de andar na rua. Se o ministro Alexandre de Moraes ouviu esse pronunciamento, será que não vai pedir também a prisão do ex-presidiário que deveria estar na cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva? Eu quero aqui lamentar profundamente as manifestações irresponsáveis e criminosas do ex-presidiário Lula da Silva, quando diz que é preciso mapear os endereços das casas dos deputados, ir lá na casa dos deputados e incomodar as esposas, os filhos. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, presidente. É engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa, eles moram numa cidade. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Incomodar a tranquilidade dele. Aliás, mapear os endereços dos deputados, meu endereço é público. O presidente Lula, se quisesse um dia, Dois Irmãos, certamente bem-vindo não é, mas se quisesse, entraria ali pela Irineu Becker, terminaria a rua, entraria à direita, na segunda quadra, viria à minha casa, poderia perguntar para qualquer pessoa na rua onde mora o Marcel. O problema é que ele não tem cara de andar na rua. Ele que vai ter problemas em andar na rua. Eu não, caminho livremente na rua, inclusive sou cumprimentado por onde passa. Felizmente, tenho feito um trabalho que tem me orgulhado aqui como parlamentar, porque tenho conseguido fazer cumprir aquilo que eu prometi na campanha. Diferentemente do Lula, que lá atrás prometeu que faria uma política diferente, que era contra a corrupção, e fez o governo mais corrupto e criminoso da história do Brasil. Que vergonha ouvirmos um presidente, ex-presidente da República, ex-presidiário, falar algo nesse sentido, ameaçando os parlamentares e ameaçando o coração da democracia, que é o parlamento, senhor presidente, o coração da democracia. Se o ministro Alexandre de Moraes ouviu esse pronunciamento,
Será que não vai pedir também a prisão do ex-presidiário que deveria estar na cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva? Senhor presidente, nós vivemos tempos em que temos de pacificar as relações na política. Não é possível mais viver sob essa polarização que está levando amigos a se afastarem, familiares a não se falarem. E vemos mais uma vez o Lula do PT, um partido que só sabe dividir. Aliás, o marxismo é isso: guerra, luta de classes, ditadura do proletariado, violência por onde quer que a esquerda tenha se instalado no mundo todo por meio dos regimes socialistas e comunistas. Só sabe dividir, não sabe somar, não sabe agregar. Chega! Chega! Que vergonha ver Luiz Inácio Lula da Silva falando uma coisa dessa. E por isso, senhor presidente, saio muito motivado depois desse último fim de semana, quando tivemos o Encontro Nacional do Partido Novo. Lá tivemos representantes de todos os estados, o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, parlamentares, vereadores, deputados e o nosso pré-candidato à presidência da República, Luiz Felipe Dávila, falando da importância de pacificar o país. É isso que nós precisamos. Pacificar o país com postura, com boas propostas, com a defesa da liberdade individual, do combate à corrupção, de mais prosperidade para o país, de mais união. E não isso que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo e promovendo nos eventos em que participa. Mais uma vez, lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. O deputado estadual pelo Paraná, o Coronel Lee, também não deixou barato. O Coronel Lee se manifestou da seguinte forma: senhor presidente, senhores deputados, o que nos traz hoje aqui é um desaforo, uma ameaça de um indivíduo, um elemento que é chamado de Lula. Esse camarada quer visitar as nossas residências, nossas casas, quer falar, quer juntar um grupo de desocupados vagabundos para conversar com a nossa família, para conversar com a gente. Coronel Telhada, ex-comandante da Rota, hoje deputado em São Paulo. Aqui é o Coronel Lee, ex-comandante do BOPE, do Paraná. O nosso modus operandi, Coronel Telhada, é o mesmo. A última vez que esse bando do MST e da esquerda vieram nos visitar, queriam conversar com a gente no meio do mato, foram parar no inferno. Então, Lula, mande a sua turma toda falar com a gente de novo. Aí vocês vão visitar os seus amigos que estão lá. É esse o nosso recado. Obrigado, presidente. Outro deputado que também se manifestou foi Júnior Amaral, deputado federal pelo PL de Minas Gerais. Ele publicou um vídeo em suas redes sociais em que prometeu dar uma recepção calorosa ao ex-presidente Lula e também à sua turma. Veja. O deputado tem casa. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa. Pergunta a Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. Tá, então, esses deputados que eu trouxe aqui para você, como reagiram depois que Lula falou aquelas baboseiras. Tá, então, esses deputados que eu trouxe aqui para você, como reagiram depois que Lula falou aquelas baboseiras. Tem mais, claro, tem mais deputados que também ficaram indignados, chateados com essa fala de Lula e preocupados com ameaças, né? Segundo eles, ameaças de Lula quanto aí
as suas casas com militantes. Todos sabemos que esses militantes não medem esforços para fazerem badernas, para atacarem realmente qualquer imóvel, qualquer estabelecimento. Então, não era para menos ter aí essa preocupação. Tem mais deputados que também reagiram, mas para não ficar muito extenso esse trabalho, a gente vai deixar para a próxima oportunidade. De momento eu quero agradecer a todos pela atenção. E será que as autoridades irão tomar providências? Será que vai sobrar alguma punição para o Lula? Vamos aguardar, né? Ou será que a punição é apenas para um lado? Vamos aguardar. Mais uma vez eu te agradeço pela atenção. Conto novamente com seu apoio, com sua força aí no canal, e quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você que já se inscreveu, a você que deixa o seu like, e convido a você que ainda não se inscreveu, ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva, deixe o seu like, dê uma força aí ao canal para que a gente possa cada vez mais divulgar as notícias, as informações, trabalhando aí para o nosso Brasil, dando aquele apoio aí ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer com que o presidente seja reeleito e trabalhe para um país melhor, livrar o país dessa turma aí que só pensam em si próprios, só pensam em estar trabalhando contra o povo, porque isso na verdade é trabalhar contra o povo, quando a gente já viveu isso durante mais de 30 anos. Então vamos todos estar unidos aí em um só propósito: mudar o país. Vamos estar ajudando o nosso capitão Jair Bolsonaro a mudar o país. Te agradeço, bênçãos de Deus e aquele abraço. A última vez que esse bando do MST e da esquerda vieram nos visitar, queriam conversar com a gente no meio do mato, foram parar no inferno. Então, Lula, mande a sua turma toda falar com a gente de novo. E vocês vão visitar os seus amigos que estão lá. É esse o nosso recado. Obrigado, presidente.